Povo de Deus, nós celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Pergunta assim, o que é isso, padre? Vixe Maria, gente. Pergunta assim, o que é isso, padre? Cutuca quem está do seu lado, vê se está acordado, está vivo aí? Tá? Tudo bem. Em nome de Jesus está todo mundo vivo, não é verdade? Assunção significa Maria que é elevada aos céus em corpo e alma. E é um dogma da fé. Nós temos 4 dogmas marianos: a maternidade, a divindade, a maternidade, perdão, a Imaculada Conceição, a Assunção e propriamente ela que é aí a Theotokos, aquela que é mãe de Nosso Senhor. São os 4 dogmas marianos. E esse 4º dogma ele já era rezado, vivenciado no 5º século. No entanto, o Papa apenas dogmatiza, canoniza, dizendo que a igreja crê. E dogma, por definição, é uma expressão de fé inquestionável. Não é inquestionável porque você não pode perguntar, que ela é tão perfeita, que mesmo que você questione o que vai acontecer, você entender um pouco mais sobre, porque expressa propriamente a fé da igreja. E por curiosidade, o único Papa que até hoje na história se utilizou do dogma da infalibilidade papal para proclamar uma verdade de fé, foi o Papa Pio XII, quando em 1º de maio de 1950, ele proclama que de fato Maria foi assunta aos céus. Ela foi assunta aos céus. Ela não participa da morte como todos nós um dia participaremos, mas será preserva do sepulcro para tê-la junto de si. No mais, talvez a grande questão sobre hoje é o seguinte: padre, mas dogma, Nosso Senhor que sobe aos céus, o que essa verdade de fé tem de maneira concreta para dizer para mim? O que significa isso na minha vida? O que Deus tem para dizer para mim com Nossa Senhora que sobe aos céus? A segunda leitura vai dizer que Cristo é primícias, ou seja, Ele inaugura, Ele é o primeiro que adentra na eternidade e a sua Santa Mãe também adentra. Quando Deus chamar você, já vai ter o seu juízo e a sua alma vai para a eternidade, ela vai aguardar até o final dos tempos, para que há a ressurreição e você tenha o seu corpo glorioso. Mas 2 já habitam com o corpo glorioso na eternidade: Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. Diante disso, Nossa Senhora como uma criatura humana, a mais perfeita, mas criatura como nós, preservada da mancha, ela adentra, para que um dia nós também podemos dizer que existe um ser humano que habita na eternidade, que nós somos chamados também. Diante disso, somos chamados a olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que eu tenho vivido à altura dessa vocação, e portanto sabendo que eu nasci para as coisas do alto e não para as coisas desse mundo aqui? Será que minha vida tem essa referência, tem essa procura? Será que eu tenho me preocupado por entender que se é um fato de fé, isso aqui é realidade? Eu preciso me voltar à realidade e não contestá-la e não condená-la. Porque, gente, você não pode contestar a realidade, não é verdade? A realidade da sua vida, as suas qualidades e virtudes são fatos. E é propriamente voltar o nosso coração para esses eventos de fé que faz com que vivamos aquilo que é do Senhor. Mas para viver bem esse momento, nós precisamos olhar para Nossa Senhora, sobretudo a partir do Evangelho. Você imagina a cabeça de Maria quando aquele anjo lhe aparece e a saudação do grego é Keharitomene, cheia de graça. Já pensou você escutar de um anjo que você é cheia de graça? Ou seja, alguém que é cheio da graça não tem a mínima participação de pecado, porque a graça é plena ali, ela é cheia da graça. E quando ela recebe esse anúncio de que seria a mãe do Salvador, e ela descobre que Isabel está grávida, ela vai apressadamente à casa de Isabel. O que é interessante nesse texto é que em nenhum momento o anjo pede que ela vá até lá. Em nenhum momento diz que Isabel ela estava precisando de ajuda. Mas Maria, sabendo que a tua parente estava assim, ela vai apressadamente. E aí é o primeiro ponto que eu queria perguntar para você, me coloco também no meio. Será que nós temos tido disponibilidade para fazer a obra de Deus? Será que eu tenho investido tempo nisso? E quando eu falo de disponibilidade, gente, não estou falando para você necessariamente ajudar apenas em alguma atividade aqui da paróquia. É importante. Mas eu estou falando, qual que é a minha disponibilidade para servir a Deus? Se quando Ele me chama, e Deus não nos chama através do convite do padre apenas, do papa, do bispo,
Deus nos interpela a todo momento, sobretudo nas pessoas que convivem conosco, nos necessitados que nos cruzam, nas pessoas do nosso cotidiano, dentro de casa. Será que eu sou disponível para ajudar? Será que eu estou disposto a fazer obra? Ou eu sou aquela pessoa que deixa sempre para depois? Se bem que eu aprendi uma coisa: quando você precisar de alguma coisa, nunca peça para quem não está fazendo nada, porque normalmente ela quer continuar assim, amém? Não está fazendo nada, não quer movimento. Agora, pode perceber que quem está fazendo um monte sempre faz mais uma, porque isso aí se chama disponibilidade. Mas entenda uma coisa, eu vou trabalhar com vocês bem de família. Tudo na vida é uma atitude, é uma postura de semeadura. Existe a atitude do sim e do não. Você pode dizer sim ou não. E pra gente que já é grandinho já, barbudo, tem um povo já dobrou o cabo da Boa Esperança aí, já está vendo o Monte Pascal. Todos nós somos chamados a ter atitudes conscientes e intencionais diante da vida. Porque a neutralidade não existe, gente. Já vi esse povo que fala, não, eu sou neutro. É uma postura de indolência, de omissão. Ninguém é neutro. A todo instante estamos dizendo sim ou não a Deus. O problema, desculpa o que o padre vai dizer, não me entenda mal, nós somos uma geração tão medíocre, tão pragmatizada, que a gente nem pensa nisso. Você vai levando a sua vida, percebeu? Você vai levando. Nós começamos a pensar sobre sentido de vida, sobre as coisas, quando surge um sofrimento muito grande, quando a desgraça visita a nossa casa, ou quando alguma frustração nos visita. É aí que nós começamos a pensar de fato sobre o sentido das coisas. Porque no primeiro momento, sobretudo, quanto mais jovem a gente é, mais besta também, né ou não é? Lembra aí quando você tinha 18 anos? Tem alguém aqui que tem 18 anos? Levanta a mão. Fora eu, é claro. Você foi em cada perna, né? Você vai descobrir que você é tonto, mas não é agora. Uma hora você descobre. Na minha vez ninguém me falou, então você vai passar pelo seu processo, amém? Por quê? Você não sabe das coisas, você acha que você sabe, você é inconsequente, você acha que você resolve tudo. É que nem quando você está na faculdade, não é assim? Você acha que você vai mudar o mundo, você vai ser a pessoa que vai redimensionar todas as coisas. Você é inteligente, você é bom, você é esforçado. A primeira prova te mostra que se você não apertar o passo, não vai dar certo. Porque o mundo vai mostrando que existe gente melhor que a gente, que estudou mais, que tem mais experiência. Tanto que a experiência mais forte é de quem sai de casa, que parece que a casa é uma tortura, não é verdade? Eu não posso fazer nada, não posso comer a hora que eu quero, não posso. E depois que você vai morar sozinho, você vê quanto que vale um miojo, não é verdade? Quanto que ele é precioso, né? Aí começa aquelas receitas de miojo, e bota maionese, e bota o que tem para ver. Aí você vai lembrando, saudade da casa da mãe. Inclusive tem jovem quando vem visitar a mãe, parece que veio o devorador em casa, leva tudo embora, né? Só falta levar o pai e a mãe junto também para cozinhar lá ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? No primeiro momento a gente não tem essa preocupação. O problema é que a nossa geração não tem se preocupado nada com isso. Olha, você pode perceber, quem tem criança em casa, ou mesmo você que está aqui hoje, é uma geração preocupada por experiência. E a que está vindo é pior ainda. A nossa, muitas vezes, o sonho de muita gente não é um propósito, um projeto. Ela está preocupada para onde ela vai ir, o que ela vai passear, o que ela vai fazer. Não estou dizendo que isso é errado, mas isso é muito pouco para ser meta de vida, gente. Se a meta da sua vida for só comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, desculpa, nós não estamos vivendo ainda. Você pode fazer tudo isso e louvar a Deus que você faça um monte ainda, que Deus te abençoe, que você realize todos os seus sonhos e projetos. Mas é muito pouco uma vida que se resume a isso. Isso é um propósito. Sempre saber por que está aqui. Nossa Senhora, ela sai apressadamente porque ela tem clareza da missão dela. E quando ela chega, teologicamente, acontece um evento grandioso. Imagina uma coisa: o último profeta do Antigo Testamento ali com Isabel. Isaías sobre ele vai dizer que ele é a voz que clama no deserto. É aquele que prepara, plana, deixa certinho o caminho do Senhor. E quando elas se encontram, o Espírito Santo se movimenta em Isabel, e ela dá uma alegria e fala: bendita tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela fala isso inspirado por Deus. É Deus mesmo que proclama através de Santa Isabel essa verdade de fé que é Nossa Senhora. Porque se por um lado a voz que clama no deserto está com Santa Isabel, a palavra eterna do Pai, que dá sentido a todas as coisas, está ali com Nossa Senhora. Então nós temos por um lado a promessa do Antigo Testamento, enxergando, olhando para o seu cumprimento. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus ao nosso respeito.
E a grande questão é, eu tenho essa clareza, será? Porque dá para saber que Nossa Senhora entendia de Bíblia, porque o Magníficat tem um cântico extremamente bíblico. Ela olha, canto, ela engrandece o Senhor, e em síntese é como se dissesse: eu te agradeço, Deus, porque o Senhor olhou para a humildade de sua serva, e o Senhor me escolheu para fazer parte do maior evento da história, que é Deus visitando a nossa condição humana. E o Senhor visitando a nossa condição humana, viveu entre nós para mostrar como é que é a vida, o que é que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E muitas vezes nós não fazemos nada. Esses dias, durante uma das partilhas na reunião de celas, as pessoas diziam, a gente partilhando ali, tocou num ponto, porque se parar para pensar, Nossa Senhora dá um sim a Deus sem nenhuma possibilidade de talvez. É sim. A gente não. A gente dá um sim para Deus, mas até que não aperte muita coisa, é verdade? Porque a gente fica inseguro, você entrega, você pega de volta, você confia desconfiando. Nós somos meio Tomé, não é verdade? Eu preciso ver, e mesmo vendo às vezes não faz. A gente vai caminhando desse jeito, porque a gente não diz um sim. E é interessante porque a gente confia em tanta coisa e pessoa, é ou não é? E até uma mentalidade que se eu entregar para Deus, Ele não vai fazer gente. Se tem alguém que não vai te prejudicar, até onde eu me conheça por gente, é Deus, sim ou não? Só que o problema nosso, nós temos uma visão muito caricata de Deus. Nós achamos que Deus é alguém que você vai entregar para Ele, Ele vai trazer penúria, vai trazer sofrimento, vai trazer dificuldade. Não, gente. Entregar para Deus aquilo que é dele, é você entrar no princípio exato da realidade, porque Ele é o Senhor. E quando nós caminhamos dessa maneira, é aí que a vida vai engrenando com propósito e projeto. Mas por que a gente não faz isso hoje? Se por um lado Nossa Senhora era uma mulher extremamente bíblica, que interpretou sua história à luz da revelação, nós somos um povo que não está preocupado com isso. Desculpa dizer, a maioria de nós, muitas vezes, se Deus te der o que você precisa, você nem aqui vem mais. Tem gente que baseia a fé nisso. Então, se Deus te conceder alguma coisa, tá beleza, porque eu não estou preocupado com Ele, não estou preocupado com o propósito, estou preocupado com o sentido, porque eu estou preocupado que Deus seja um meio pelo qual eu chego onde eu quero chegar. E é por isso que, desculpa dizer, tem tanta gente iludida, que desculpa por uma burrice, que acredita nesse monte de teologia de prosperidade de um Deus que é um corretor. Que você vai, você paga aqui para receber de Deus ali. No fundo está dizendo: eu te procuro, Senhor, mas eu não quero o Senhor. Eu não quero a sua palavra, eu quero aquilo que é benefício seus. Nós somos que nem os apóstolos, que Jesus está falando que vai morrer, e que vai acontecer, e estão brigando para ver quem que é o maior, quem é o lado direito ou da esquerda. Jesus falando que vai acontecer um monte de coisa, eles preocupados em acabar com o império, que vem fogo do céu. Nós somos do mesmo jeito, porque é muito bonito um evangelho que fala que nós somos bonitinhos, que nós somos maravilhosos, que eu sou, nossa, que lindo que você é. Uma vez eu ouvi uma pregação tão absurda, um pastor falando que nós somos a fraqueza de Deus. Para com essa frescura, gente. Você acha que Deus vai ter fraqueza comigo? Gordo desse tamanho aqui, não segura nem a boca, vai estar preocupado desse jeito comigo? Ele me ama a ponto de se entregar na cruz para mim, mas eu sou a fraqueza de Deus? Claro que não, gente. Ele nos ama sim, a ponto de entregar a vida por amor de mim, de você, vai até as últimas consequências. Isso Ele faz. Mas para com essa ideia de que você tem que ser mimado, de que você é vítima. Não, gente, todo mundo aqui é marmanjo já. Você tem que tomar as rédeas da sua história e entender o projeto de Deus a seu respeito, senão a vida não vai mudar. E somos nós que fazemos isso, eu que dou o passo. Se eu não dou esse passo, se eu não faço o que tem que ser feito, Deus não vai fazer por mim. Entenda uma coisa, não mensure a sua experiência de fé pelo coração seu que acelera quando você canta, pelo arrepio, pela música bonita. O povo cantando é maravilhoso, não é, gente? A gente cantando com fé, e tem que ser desse jeito mesmo, mas não resuma a sua vida de fé esse momento que você canta. Até o papagaio, você botar aqui, ele canta junto. Te ensinar ele certinho, até levanta as asinhas louvando assim, ó. Se você ensinar direito. O papagaio é carismático. Agora, o que conta mesmo, e a pergunta que Deus faz para você nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora: a quem pertence o seu coração? De quem que é seu coração? Os maridos mais espertos falam assim: você sabe, né, amor? Aí não são tão espertos assim. De verdade, de quem que é seu coração? Ou a que está direcionado ao seu coração? Às vezes alguma coisa, não é uma pessoa. Quem que é o nosso coração? Quer saber quem tem seu coração? Olha o que você tem procurado e buscado. Olha o que você procura e busca mais.
aquilo tem seu coração. Se Deus tiver o seu coração, ele tem que ser importante. Vamos usar o exemplo do matrimônio, os casados aqui, ou quem já namorou alguma vez na vida que seja. Quando a pessoa tem seu coração no sentido de você se apaixonar ou de você gostar dela, como é que cresce esse relacionamento? Pelo investimento, pelo tempo, é ou não é? Você vai fazendo a campanha, né? Depois que consegue casar, até um pouco depois que casou, a campanha acaba. Aí de vez em quando, a cada ano faz uma bodinha lá para fazer, mas vai empurrando a coisa do jeito que dá. Se nós não demonstramos interesse por Deus, Ele não vai demonstrar pra gente. Ele vai continuar nos amando, vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Mas entenda uma coisa, quem perde é você, gente. Não é Deus que perde, não. Não sou eu que perco, não. Quando nós nos privamos de viver algo nele, não é Deus que se torna menos Deus, sou eu que me torno mais distante dele. E a gente tem um ledo engano de que eu estou tendo uma atitude de rebeldia, que eu vou fazer mal para alguém. Não, é para nós mesmos que fazemos mal. É por isso uma preocupação que todo mundo tem muitas vezes, sobretudo quando vai passando alguns anos, não quando essa emoção não, mas depois de um tempo você começa a querer saber porque está no mundo, não é verdade? Você começa a olhar tanto sofrimento, dificuldade, aí você trabalha tanto, você começa a perguntar, mas por que tanta coisa, não é verdade? Os sonhos vão mudando, Deus vai purificando, o outono da vida vai cair nas folhas, vai cair nas coisas. Essa é a preocupação. Mas sabe por que a gente não descobre? Porque a gente é preguiçoso demais, gente. A gente é muito preguiçoso. Por exemplo, todo mundo aqui acredita que Jesus é o Senhor, sim ou não? Na Bíblia está a palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus é o sentido da vida, sim ou não? Então por que a gente não lê a Bíblia? Sabe que São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Se você é marmanjo, nunca leu uma Bíblia inteira na idade que você está, toma vergonha, gente. Não estou falando que você é um protestante, a Bíblia lê, sentar e ler. Mas, gente, se a vontade de Deus está ali, eu vou procurar onde? Sabe que nenhum texto da Bíblia está escrito que Deus vai revelar pessoalmente para você o seu projeto. Em nenhum texto. Não estou dizendo que Ele não possa fazê-lo, mas não está escrito ali. Agora, está ali que a palavra é luz, que ela é alimento, que ela é sentido. Se eu não procuro, se eu não me alimento dela, como é que eu vou descobrir o sentido da vida? A grande questão, descobrindo o projeto de Deus para nós, que está escrito ali, que tem uma tradição da igreja que conservou e pregou, e o magistério são os bispos que têm interpretado. A minha missão é ir até lá e descobrir o que é. Mas enquanto eu não fizer isso, eu vou continuar vivendo uma vida de comparação. Aí você se compara com os outros, com a vida dos outros, olhando para os outros, e você nunca vive a sua. É por isso que parece que você nunca tem sentido, você nunca sabe o que está fazendo, porque está esperando alguma coisa que, desculpa dizer, não existe. Não existe. E o difícil é que nós temos uma batalha praticamente ganha. Quando você olha Apocalipse, tem aquela imagem, o sinal da mulher, o dragão representa o mal, o demônio que compete com Deus, rivaliza com Deus. A mulher é tanto imagem da igreja quanto Nossa Senhora, porque ambas geram Cristo para nós. E portanto, Apocalipse é um livro que não é para dar medo em você não. É para dizer que vai ter problema, vai ter dificuldade. Na sua vida não tem dificuldade? Você não conhece pessoa que é difícil, que é ruim? Vamos ser sinceros. Pessoa que se puder te prejudica. Esse é o mundo real, gente. Mas que Apocalipse diz? O mundo é difícil, tem problema. O dragão vai perseguir, mas ele venceu todas as coisas já. A grande questão é se eu assumir de fato essa vitória. Porque a segunda leitura que eu falei logo no começo, você vai dizer, Cristo é primícias e o último inimigo ele já venceu. Mas será que eu tenho celebrado essa vitória? Por exemplo, na paróquia temos trabalhado o projeto de santidade. E santidade não é prêmio para alguns, vocação de alguns privilegiados. É a vocação de todos nós. Ser santo não está relacionado com a sua performance religiosa, primeiramente. Não é o quanto você faz, não é o quanto piedoso você é, mas é o quanto você deixa Deus ser de fato na sua vida. Tem um autor que ele trabalha, a tradição mística me fugiu o nome aqui agora, acho que é o Rui Marim, que vai dizer o seguinte, que se uma alma, se uma pessoa, presta atenção nisso, se por 30 dias você não dissesse não para Deus em nenhum momento, você viveria uma santidade jamais vista na terra. O problema é que a gente não faz isso. E dizer sim a Deus, gente, não estou dizendo para você ser padre, religiosa, freira. É na sua vida. Sabe quando eu digo sim a Deus? Quando eu podendo ser injusto, eu sou justo no meu trabalho. Sabe quando eu digo sim a Deus? Quando em vez de dar uma resposta atravessada que eu poderia dar, eu tenho temperança, tenho prudência. Você está dizendo sim a Deus? Sabe quando eu digo sim a Deus? Quando em vez de só pensar em mim,
eu consigo partilhar com algumas pessoas que necessitam. E você dizer sim a Deus, é quando no meu trabalho eu não tenho vida dupla, eu sou íntegro, eu estou inteiro ali, eu estou inteiro em tudo que eu faço. Isso é dizer sim a Deus. Para entender uma coisa, o termômetro da vida religiosa, da vida em Deus, não é quantas horas você fica na igreja, não é quantas missas você frequenta, não é quantas pastorais você toca, nem eu como padre, nem o quanto de missa que eu rezo, quanto de confissão que eu atendo, é o quanto Deus de fato tem em meu coração. Ter o coração, essa que é a grande questão. E nesse projeto de santidade, qual que é o objetivo? É que nós façamos uma experiência de Deus. Você está sabendo agora que teremos confissão das 8 da manhã às 13, das 16 às 19, domingo das 8 às 21 horas. Para que isso, gente? Para que você tenha a possibilidade de experimentar o sacramento. Nós perdemos a dimensão de sacramento, gente. Desculpa dizer, muitos de nós temos uma mentalidade protestante ainda. Você fala, eu me confesso com Deus mesmo, sozinho, que orgulhoso. Entendeu nada, catequese ruim, vai estudar um pouco, vai rezar. Porque, desculpa dizer, se você sabe o que tem que fazer e não faz, se Deus te levar, meu anjo, você pode chamar o Papa para fazer sua exeque. Aonde você foi, já foi. A responsabilidade da vida não é para ter medo, gente. Quanto que nós podemos viver em Deus, não temos vivido ainda. Hoje, já encerrando, eu preciso olhar para mim e deixar Deus me interpelar. Será que eu sei para onde eu estou indo? Será que eu estou empenhado de fato na minha vida e consciente de que Deus tem um projeto para mim? Será que a partir dessa liturgia de hoje, eu consigo entender que há algo de Deus em mim, eu posso ver diferente? Olha, tem coisa na vida que por mais que as práticas, não são elas que mudam, mas elas expressam a nossa fé, muda de vida, gente. Frequenta um pouco mais a missa. Se você não gosta da missa massinha, vem em outro horário. Tem um monte de horário de missa aqui. Tem missa mais rápida, mais demorada. Tem para todo gosto. Mas a questão não é a missa em si, o horário, mas é quem você está celebrando, é a procura por Deus. Começa a rezar na sua casa, você ou sua mulher, reza em família. Coisa mais linda das famílias que rezavam, gente. Hoje o povo não sabe rezar. Se perguntar, apertar bem aqui, tem gente que nunca rezou um terço, que nunca parou para rezar. Aí depois a gente acha que Deus tem a obrigação, não é que Ele vai fazer por aquilo que nós fazemos, mas se eu não tiver aliança com Ele, como é que a vida muda, gente? De maneira concreta. Deixa Deus participar da sua história. Dá um passo hoje. Deixa eu dizer uma coisa, o problema do seu matrimônio não está fora não, é dentro. E é ali que você vai resolver. Não é saindo, não é no outro lado, não é ali dentro onde você está. É onde você plantou. Quando nós pararmos de olhar para fora, olharmos para dentro e perceber aquilo que você mudar, daí que a coisa vai engrenando, gente. É aí que a situação vai resolvendo. Por isso, vamos rezar um pouquinho. Fecha seus olhos. Baixa a sua cabeça. Talvez você veja aqui culpando tudo e todos. Talvez a sensação do seu coração é até que você não tem sido vista por Deus. Mas faz essa experiência agora. De se voltar para Deus, de voltar seu coração para Ele, de pedir de fato que Ele faça novo todas as coisas. Olha para Nossa Senhora, para o dogma da Assunção. E se comprometa com Deus. Há quanto tempo você não procura reconciliação com o Senhor? Quanto tempo você não se volta para Deus? Há quanto tempo nós temos sido tão orgulhosos, nós achamos que sabemos as coisas, que somos bons, que fazemos, que não tem importância. Mas Deus está interpelando o seu coração hoje. Se entrega a Deus nesse momento, peça-lhe a graça de viver essa vida renovada, transformada, no amor e na misericórdia do Senhor. Amém.